estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus, o Dia das Mães hoje, né? Dia especial. Aliás, todos os dias são especiais, né? A gente pega um dia aí para a gente adorar as mães, os outros dias não precisa, né? Então, um bom dia, uma boa noite especial aí para todas as mães do nosso programa, daquelas que vão assistir daqui a pouco também, que vai ser gravada. E no domingo de hoje nós temos o nosso convidado já presente, nossos amigos fiéis aqui com a gente. E a Lu já está se preparando ali para fazer a abertura, né, Lu? Fazer a nossa prece de iniciação. Seja bem-vinda e seja envolvida por todos nós. Bom, pensamentos elevados a Deus. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, agora e sempre. E assim, Pai, fortalecidos pela Tua Palavra, pelos Seus ensinamentos, vamos aqui nesse momento, pedindo aos nossos amigos, nossos anjos protetores,
que nos acompanhe em mais um Refletindo com Jesus. Estamos aqui, Pai, para refletir tudo sobre os seus ensinamentos. Pedimos que os anjos de luz nos acompanhem, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que possamos ser pessoas melhores, para que acalentem o nosso coração, para que nos deixe mais tranquilo diante desse refletindo com Jesus. E assim, agradecidos, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e principalmente de praticá-lo. Porque este é o teu reino, teu poder, tua glória, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Lourdinha. Enquanto a Lourdinha está compartilhando ali a música do nosso convidado, já está pronta aí, Lu? Faz um milagre em mim. Só um pequeno resumo da música, Marcos, porque o Geraldo tem muito que nos falar hoje, pelo que ele me indicou. E aí já deu o nome do nosso convidado de hoje, já. Seja bem-vindo, Geraldo, ao nosso domingo. É muita honra poder estar aqui, viu? Obrigado, a honra é nossa. Sinta à vontade. E o pessoal agora é toda atenção. Antes de iniciar o tema que eu trouxe hoje, eu coloquei essa música e ela veio assim na minha cabeça até como uma intuição, que eu acho que ela vai ter um pouquinho a ver com o tema de hoje. E ela também tem a ver em falar de mãe, em homenagear a mãe. Na verdade, nós estamos precisando de um milagre. E eu quero ler um texto que eu escrevi ontem, que eu publiquei hoje nas minhas redes sociais, falando de mãe. Então, diz assim: Mãe, chegou aquele dia que a sociedade elegeu para comemorar o Dia das Mães. Muito lindo isso. Se no fundo a conotação e a intenção não fossem em sua amplitude, mais comércio que homenagem. Pois bem, é muito maravilhoso darmos um presente para ela neste dia. E isso é muito gratificante, ver o brilho de seus olhos e até mesmo as lágrimas que despontam em seus olhos de emoção. Quem pode, deve mesmo, porque marca muito. Agora, eu chamo a atenção para uma reflexão. Qual é a nossa atitude durante os outros 364 dias e 6 horas do ano? Você a trata com o mesmo carinho? Você diz a todo momento possível, mamãe, eu te amo? Você procura ser um bom filho? Você ouve e segue seus conselhos? Você tem paciência quando ela repete o mesmo assunto diversas vezes? Você tem a mesma conduta como demonstra no dia especial? Você cuida dela como ela sempre cuidou de você? Você se preocupa com ela como ela se preocupa contigo?
Sabe qual é a melhor música que ela gosta de ouvir, com a melhor sinfonia que uma música possa ter, até mesmo comparando quando ela é executada como um concerto de uma orquestra? Então, eu lhe digo, essa sinfonia é a música que a fechadura da porta toca quando você chega. Ela sente um grande alívio em seu coração, porque você chegou em casa vindo de uma balada ou mesmo do seu trabalho, e assim ela pode dormir um pouco. Então, valorize a sua mamãe. Quando puder, abrace-a. Diga sempre a ela que você a ama. Se não puder fazer pessoalmente, faça uma ligação. Não espere fazer isso somente nesta data. Sabe por quê? Ela dedica todo o seu tempo pensando sempre em você. E por mais dificuldade que ela tenha, jamais deixará de te amar e te querer bem. E saiba, quando ela vai embora, fica um grande vazio dentro da gente e sentimos quanta falta ela faz. Ame sua mamãe, porque é o mínimo que você pode fazer. Ela, sim, é um ser que jamais, em qualquer circunstância, deixará de te amar. Feliz Dia das Mamães para todas as mamães do mundo e sintam-se reverenciadas por esse que escreve essas palavras e para minha mamãe em memória. Geraldo Mariz. Eu não estava programado ler esse texto, mas eu senti vontade de ler hoje. Então, aqui eu estou prestando uma homenagem a todas as mamães do mundo e a todas as mamães que estão aqui conosco, ouvindo o que nós temos para trazer hoje. E o tema tem uma relação com a mamãe também, porque nós vamos falar sobre pais e filhos. E isso hoje em dia está tendo a gente pode até dizer um desencontro, porque a gente tem assistido no mundo atual tanta coisa acontecendo, pais abandonando filhos, espancando crianças com 2, 3 anos de idade até a morte, filhos matando pais por herança. Então, essa união de pais e filhos, ela está apontando que está tão deteriorada, porque a gente está com muitos desencontros, muita falta de amor, muita falta de carinho, muita falta de diálogo. E aí eu pergunto, está faltando ou não está faltando paciência para com os pais? Está faltando ou não está faltando amor para com os pais idosos, que já não têm mais força, que já não têm mais raciocínio, que precisam de nós e que perguntam as mesmas coisas várias e várias vezes? Nós temos paciência quando eles perguntam várias e várias vezes a mesma coisa? Então, o que acontece? A gente precisa refletir muito sobre isso. E eu trouxe alguns dados aqui para nós termos como fazermos uma reflexão com bastante carinho, porque há uma necessidade hoje de que a gente recupere esses valores. Esses valores estão em desencontro, em desalinho, e talvez possa até ser que estamos nesse caos no mundo por causa disso. Nós não estamos dando conta. Então, agora, eu gostaria que todos fechassem os olhos, que eu vou ler Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 23, em forma de oração. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente em teu coração e pendura-os no pescoço. Guarda os conselhos do teu pai, não te esqueça da instrução de tua mãe. Pendura isto no teu coração, no teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará.
Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da tua mãe. Aí eu pergunto, nós estamos procedendo dessa forma? A gente está dando aos nossos filhos o tempo necessário que ele precisa, às vezes, para conversar das suas necessidades, dos teus anseios, das tuas dúvidas, das tuas opções de vida? A gente consegue dialogar, consegue tempo para fazer isso? Se nós analisarmos mais a fundo, a gente tem aquela pseudo desculpa de que nós não temos tempo. E nós vamos fazer uma análise do tempo. Quando Deus, da sua infinita bondade, criou o universo, ele fez o mundo com um dia e uma noite, ambos com 12 horas cada. Por que será que ele fez isso? A gente começa a pensar e reflete o seguinte: ele entendeu que a gente precisaria de 12 horas do dia para você trabalhar, para você se deslocar, para você se manter, e as 12 horas da noite para você descansar, recuperar as forças para o dia seguinte. Mas nós fomos evoluindo, e a ciência hoje diz que nós não precisamos mais 12 horas para dormir. 8 horas é suficiente. Você pode notar que quando a gente passa de 8 horas, a gente sente dor no corpo quando você fica na cama. Então, nós aí ganhamos 4 horas. Bom, aí temos as 12 horas do dia. A sociedade definiu que a gente tem 8 horas para o trabalho. Nós temos que trabalhar durante 8 horas, tem alguns que são 6 horas, mas vamos considerar que são 8 horas. Então, nós temos 16 horas entre dormir e trabalhar. E nós temos aí sobrando 8 horas. E aí? Nós não temos tempo para nossos filhos? Ah, mas eu me desloco, eu trabalho longe. Tá bom, vamos considerar isso também. Quantas horas nós gastamos no ir e vir ao trabalho? Vamos colocar 5 horas? É um limite razoável para ir e vir? Pode ser que alguém demore um pouquinho mais, um pouco menos. Então, sobraram 3 horas e eu não tenho tempo para falar com meu filho? Eu não tenho tempo para ouvir meu filho? Eu tenho que estar sempre muito ligado e não posso dar a ele 10 minutos? Os valores estão defasados. Hoje em dia é muito difícil um jantar à mesa com todo mundo almoçando, jantando, à mesa e conversando. Esse é um momento de diálogo que nós estamos jogando fora. Hoje, a mãe que vai trabalhar, porque ela precisa trabalhar para ajudar no orçamento familiar, a gente não pode mais dar o luxo hoje de que a esposa possa ficar em casa cuidando do lar e dos filhos. Ela precisa participar financeiramente disso, porque está muito difícil criar filhos. Hoje, um filho custa muito caro para ir estudar até a faculdade. Eu não sei se vocês já fizeram uma pesquisa, mas um filho hoje, desde que nasce até chegar na faculdade, ele custa mais ou menos R$1 milhão. R$1 milhão. Então, a mãe é importante também para trazer o dinheiro para casa. Ela não pode se dar mais ao luxo de ficar em casa, se isso fosse um luxo. Antigamente, para os homens, era insuportável a mulher ir trabalhar fora no mercado. Era falta de capacidade, era falta de tudo. Era como é que eu vou dizer?
Era um negócio que não suportava, nós homens não suportávamos. A gente era chamado, quem tinha uma esposa trabalhando, pelos amigos, pô, você não consegue dar sustento para a tua família, tua esposa tem que sair para trabalhar? E não é bem assim. Então, o que está faltando? Acho que está faltando nós recuperarmos isso. A maioria de nós, hoje, terceirizou a educação. Nós, quando recebemos de Deus a permissão para receber uma criatura no nosso lar, na nossa família, porque já foi combinado lá em cima, quando nós estávamos lá, que você ia ter filhos, que você ia receber tal filho para você cuidar. E a responsabilidade da educação, ela é nossa, não é da escola. A escola é para ensinar as matérias que ele precisa aprender para ele ser alguém na vida. Mas a educação é responsabilidade dos pais. E estamos deixando isso por conta das escolas. E uma professora que tem lá no seu quadro de alunos 40, 30, 40, 50 alunos, você acha que ela vai ser capaz de dar educação para o seu filho? Não tem condição dela dar educação. Ela mal consegue dar o ensino que ele precisa para ele se tornar gente, para ele poder galgar uma posição maior na vida. E a gente precisa repensar nisso. Precisa repensar muito nisso. Na minha época de escola, ai de mim se eu levasse um bilhete para casa, me convocando meus pais para ir lá na escola. Na hora que eles liam o bilhete, já começava a surra. O que você fez? E às vezes eu chegava lá, não era problema de indisciplina. Era, por exemplo, eu não conseguia ler a matéria na lousa e eu tinha que ter um óculos. Mas era assim que funcionava. E mais para frente vocês vão ver o que tem aqui de matéria para que a gente possa entender tudo isso. Então agora nós vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 383, que diz assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E a resposta é essa: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu andamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos. Encarregados de educá-los. E quem está encarregado? Nós, pais. Será que o que está acontecendo hoje, de quando uma criança chega na juventude, não tem mais paciência com o pai, com a mãe? Será que nós não somos os culpados disso? Porque aqui está falando, nós somos responsáveis para ensinar o que ele precisa aprender durante a sua infância, para que ele possa levar para a vida. E Jesus também, em uma de suas pregações, há mais de 2000 anos, disse: ensina-te o caminho em que seu filho deva andar, e ainda que esteja velho, jamais se desviará dele. Isso, hoje em dia, mesmo que a gente esteja fazendo, pode acontecer de um ou outro se desviar do caminho, mas aí a culpa não é nossa, porque nós fizemos aquilo que precisava. Nós educamos. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil os pais sentarem à cabeceira da cama de uma criança e contar uma história infantil, ler um livro. Quantos de nós estamos fazendo isso hoje? Nós não temos tempo, mas podemos fazer. Se nós fizermos isso, com certeza essa criança vai gostar, porque você vai estar ao lado dela, dando o que ela precisa, que é amor e carinho, e ouvindo. E falando para ela coisas infantis que ela precisa ouvir. Ler um livro,
Muitos hoje não gostam de ler. Por quê? Porque não foi ensinado a ler. Nós não estamos aproveitando essa essência que a gente recebeu com a nossa inteligência e com a nossa educação. E eu vou contar uma história agora de uma criança que tinha lá para os seus 10, 12 anos, e ele era um garoto educado, um garoto aplicado, um garoto que na escola tinha notas espetaculares, um garoto que era dedicado aos estudos e que tinha um pai que era um grande empresário. Esse pai, quando chegava do trabalho, ele precisava ler jornais, precisava assistir os telejornais, porque a profissão dele requer que ele tenha tudo em mente do que está acontecendo no mundo para executar no dia seguinte. E o filho, esse filho, sempre queria se aproximar do pai. Mas a mãe sempre falava para ele: filho, deixa o teu pai precisa ler jornais, o teu pai precisa ver os telejornais, porque a profissão dele requer. Ele precisa estar atualizado. Então, deixa teu pai lá. Mas, mamãe, eu gostaria de conversar com ele, filho. Deixa. E ele sempre com aquilo na cabeça. O tempo foi passando. E um belo dia ele chegou para a mãe dele e falou assim: mamãe, eu queria saber quanto que o papai ganha por hora. Ou por dia. A mãe dele virou para ele e falou assim: meu filho, você está passando necessidade? Falei: não, mãe. Está te faltando alguma coisa? Não, mãe. Então por que você quer saber quanto teu pai ganha por dia? Ah, mãe, eu queria saber. Ah, filho, você não vai nem perguntar isso para ele, porque ele não vai gostar. Então deixa ele quietinho no canto dele lá, meu, fica na tua aí. Vai lá pro teu quarto, vai estudar. E o menino foi, e aquilo ficou na cabeça dele. E ele ganhava todo dia uma mesadinha para comprar um lanche na escola, um refrigerante, um doce. E ele começou a economizar esse dinheiro. Um belo dia, ele juntou todo o dinheirinho que tinha guardado, viu lá quanto deu, e criou coragem e foi lá com o pai dele. E falou: papai, por favor, quanto você ganha por dia? O pai dele, assustado, olhou para ele: filho, por que você quer saber isso? Está te faltando alguma coisa? Você está passando fome? Você está passando necessidade? Você não tem as melhores roupas, os melhores grifes, melhores tênis? Você não tem tudo na mão? Meu filho, vai lá para o teu quarto e vai dormir. Você não tem que saber quanto eu ganho por hora. Mas o que aconteceu? Aquilo ficou na cabeça do pai, sabe? O menino foi para o quarto, deixou a porta entreaberta, deitou na cama e ficou lá triste. Mas o negócio ficou remoendo na cabeça do pai. Por que ele me perguntou isso? Aí ele se levantou e foi lá conversar com o filho. Chegou lá, o filho estava meio encurujadinho, né, triste. Ele perguntou: filho, por que você perguntou quanto que eu ganho por dia? Eu falei: não, papai, eu queria saber só. Ele falou: bom, filho, você quer saber? Eu vou te falar. Ele chutou lá um valor lá, algo em torno aí de 10, 15 reais. Só para contratar o garoto. Esse garoto foi lá na gaveta, pegou, tinha 15 reais. Ele falou: papai, tua hora está paga, fica uma hora comigo. Olha a necessidade do garoto. Ele queria a atenção do pai. E por força de trabalho até, ele não tinha isso. Então, a gente precisa repensar muito, porque os filhos precisam da gente. A gente precisa ouvi-los. A gente precisa conversar. E a gente está perdendo a oportunidade de fazer isso. Eu não sei se vocês estão concordando comigo, mas isso é o que eu sinto, é o que eu vejo acontecer. Sabe? Então, o que a gente precisa? Pelo menos uns 10 minutos com o filho, conversando com ele.
Porque ele vai ter coragem de nos falar as necessidades dele, sabe? Os seus anseios, contar as suas vitórias, e isso vai ser muito bom, porque se nós ouvirmos as vitórias dele, a gente vai ficar alegre com ele e vai ainda impulsioná-lo para que ele conquiste mais coisas. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa educação. Nós não podemos também deixar de repreender a hora que precisa. Eu não estou dizendo espancar, porque hoje esse negócio de espancar é um negócio muito, muito difícil. E isso pode dar até prisão hoje, na verdade, né? E eu também trouxe também aqui, para nós refletirmos, um trecho da obra que fala sobre isso, Educação, Convivência e Ética, de Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, ó, um pai ou uma mãe não pode dizer jamais para o filho que porque eu te amo, aceito tudo. Pois é exatamente o inverso. É porque eu te amo que eu quero que você seja uma pessoa decente, é porque eu te amo que desejo que você tenha ciência de que as coisas são conquistadas com esforço. Isso é um belo de um texto para que a gente possa refletir também. E uma coisa que está preocupando muito hoje chama-se depressão. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu fiz esse mesmo texto no Domingo Feliz na casa de Garanon. E eu fui pesquisar sobre depressão. E fiquei assim horrorizado com o que eu li. Isso há mais ou menos 8 anos atrás, tá? As pesquisas apontavam que no ano de 2020, nós teríamos entre 15% a 20% da população mundial com depressão. Entre 15% a 20%. Eu peguei o mínimo, 15%, e fiz o cálculo. Naquela época, a população mundial era 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Se você converte em 15%, isso dá algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com depressão. É a população da China ou da Índia. E tem muita gente que ainda acha, desculpe o termo, isso é frescura, isso é uma doença. E se nós não cuidarmos dessa doença, nós temos sérios problemas na família, principalmente com as nossas crianças. E eu vou dar uns dados aqui para vocês. Naquela época, um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, servia muito de alerta para os pais e responsáveis por adolescentes e pré-adolescentes. O documento dizia que a depressão é a doença que mais afeta em todo o mundo jovens na faixa etária de 10 a 19 anos. 10 a 19 anos. E se nós não estamos dialogando com nossos filhos, não estamos tendo tempo para nossos filhos, a gente não está descobrindo se o nosso filho está com depressão. A gente não está percebendo, ele pode estar precisando muito da gente. E outra coisa, a depressão afeta cerca de 12 milhões de brasileiros. 12 milhões de brasileiros têm depressão. É a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Estima-se que entre 20% e 25% da população tem ou terá depressão até o ano de 2020. Isso era naquela época. E para fazer essa pesquisa aqui, eu fui verificar se isso realmente aconteceu. E ainda não tem dados fechados de 2020, tá? O que eu vou falar aqui, eles colocaram em 2019. Então, a OMS, naquela época,
afirmou que até 2020, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrerão de depressão. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem hoje com doenças mentais e neurológicas. Então, se nós colocarmos os dois, está perto daquilo que foi previsto. E agora, eu vou dar um dado que é muito mais estarrecedor. 47% dos brasileiros não sabem o que é depressão. 47% dos brasileiros. Se nós convertermos isso hoje, dá algo em torno de quase 100 milhões de brasileiros que não sabem o que é depressão. Isso é uma coisa que a gente precisa estar pensando também. E que envolve pais e filhos. Tem algumas pesquisas aqui, mas eu quero falar mais agora sobre um outro caso que é mais difícil ainda de aceitar. Eles dizem que nesse total de depressão, pessoas com depressão, o número de suicídios cometido pela população é na faixa etária de 10 a 19 anos. 10 a 19 anos. São coisas que são estarrecedoras, que a gente precisa meditar bastante. Muito, por sinal. Porque a gente precisa de encontrar respostas para isso. Depressão, gente, é doença. E ela leva ao suicídio. A gente vê, por exemplo, nos grupos que a gente tem aí, se é moderadores, grupos inclusive espíritas, a quantidade de pessoas que andam suicidando ou querendo tentar suicídio por causa de depressão. E a depressão pode estar dentro da nossa casa, nos nossos filhos. E a gente não tá observando isso por essa pseudo falta de tempo. E agora, eu quero ler também aqui um texto que eu li e incluí nessa palestra agora, porque eu acrescentei mais algumas coisas da época que eu fiz a primeira. Chama-se Geração de Ferro. Está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração de cristal. Quem é a geração de ferro? Aqueles a quem chamávamos de senhor e senhora, porque você hoje é para os seus amiguinhos. Está morrendo a geração que não estudou porque precisava trabalhar para ajudar os pais, depois para realizar o sonho da casa própria e sustentar a família. Mas chorou de emoção e de orgulho na formatura dos seus filhos. Está morrendo a geração que antes das 22 horas colocava todo mundo na cama, ajeitava o cobertor e rezava junto, porque ninguém deve dormir sem rezar. Afinal de contas, nós não somos animais. Está morrendo a geração que nunca viu uma carreira de cocaína, nem precisou comprimidos de dormir ou energéticos para rir e dançar a noite inteira, mas não ousavam tomar leite com manga. E ninguém saía ou entrava em casa sem a bênção. E isso fazia toda a diferença. Está morrendo a geração que nunca sonhou com a Disneylândia, porque divertido mesmo era ficar na calçada com os vizinhos, contando causos, enquanto ficavam de olho nas crianças. Sorvete era para os dias especiais, e comer arroz com feijão era a regra para crescer forte, porque saco vazio não para em pé. Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas no cofrinho, mas não economizava nas festas de aniversário. Um bolo, um sanduíche, brigadeiros e suco sem DJ, só o som das crianças brincando e a risada dos parentes e amigos. Está morrendo a geração de ferro que anotava as dívidas e ansiava pelo dia do pagamento para quitar todas elas.
Está morrendo a geração que pagou para ver, bancou os seus sonhos e sonhou os sonhos dos filhos. Está morrendo a geração de ferro que fez o trabalho objetivo de vida. Não soube o que eram férias, e passear na praça com os amigos era uma aventura deliciosa que rendia incontáveis fofocas e segredos. Está morrendo a geração que sempre deixou o último bolinho para os filhos, mas amargou a saudade e o medo quando esses filhos não tiveram mais tempo para eles. Está morrendo a geração que pagou todas as contas, mas não imaginou que envelhecer seria tão caro e que, em alguns casos, alguns filhos não estariam dispostos a dividir a conta. Está morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida e esperança de pedra para cuidar da família, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Compartilho essa mensagem de autoria do professor Tassiano Medrado, ao qual é tão verdadeira e não tive coragem para adaptá-la, sendo que nossa modesta opinião não tem nenhuma deferência aos jovens que compõem a geração mais recente. Quantos de nós já paramos para pensar nas dificuldades que nossos pais, avós, bisavós tiveram para que hoje possamos ter alimentos, roupas, um carro, um teto? Mas nem por isso desistiram de construir um amanhã melhor. Então, vamos cultivar a empatia, pois a vida é bela, e quem faz a diferença entre o sucesso e o fracasso é aquele que você vê no espelho. Isso traz uma grande reflexão. E agora eu vou pedir para a nossa amiga Lurdinha colocar um vídeo e nós vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo depois que ele terminar. Esse vídeo ele é em inglês, mas ele tem legenda. Então eu gostaria que vocês acompanhassem para vocês verem o que vai acontecer nesse vídeo para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Então, Lurdinha, por gentileza, coloca o vídeo. All right, go get him. Thank you. Hello. Hi, how are you? I'm doing good. What is your name? I'm Jonathan. And where are you from, Jonathan? I'm from Lawrenceburg, Tennessee. And what do you do in Lawrenceburg, Tennessee? Nothing. Nothing. Good for you. How do you know when you're finished? See? So what you're about to do, is it what you do full time? No, I really don't do anything. I'm unemployed. Just trying to find a job. What we're about to see, is this your dream? Definitely. Okay, and what are you going to be doing for us tonight? I'll be singing a little classical pop kind of music. How does your family feel about this? Do they support what you're... They don't. I was actually kicked out of my house when I turned 18. They kicked you out because you were pursuing singing? No, they kicked me out because I'm gay. They didn't like it, so yeah. Yeah, right on my 18th birthday. Yeah. Are you being serious? Yeah. Wow. That's a terrible story. Yeah, it was crazy. Well, you know what? Not only for us, but for your family, show them what you got and show them what they're missing out. I will.
I feel great. Well, let me tell you something. You know, you seem like a good person, and you have a dream, and you have a talent, and your own family disowned you. But with your talent, this show has become your family, and we'd like to say, welcome home. We love you. O que vocês acharam desse vídeo? Fantástico. Pois é. Mais alguém quer falar? Bom, então vamos continuar, porque a gente precisa de ganhar um pouco de tempo, né? Não sei se vocês perceberam, esse rapaz, ele foi expulso de casa exatamente no dia que ele completou 18 anos, que os seus pais descobriram que ele era gay. 18 anos de idade, o rapaz era gay. O que será que faltou nessa família? Compreensão. Será que não faltou o diálogo? Compreensão. Será que não faltou nesses pais ouvir esse garoto? Ver os seus anseios? Ver suas dificuldades, suas opções, suas escolhas? E aí? Sabendo disso, joga-se um filho na rua porque ele é gay? Cadê o amor? Isso é puro preconceito e vaidade. Com certeza. Porque eles não sabiam que esse rapaz é tão talentoso assim. Porque não deram a ele a oportunidade de ele mostrar o talento dele. Foram para o lado que a sociedade hoje ainda fala que não é o que ela programou para isso. Não é aquele normal que eles dizem. E o rapaz é talentoso. Então, o que nós precisamos? Talvez aprender um pouquinho com esse vídeo, porque aquelas pessoas que estavam no auditório adotaram esse rapaz pelo seu talento e não olharam a sua escolha. E assim é os nossos filhos também. Porque se nós não dermos a oportunidade deles conversarem conosco, nós podemos jogar um filho na rua por uma opção de vida dele. E ele precisa, nesse momento, exato momento, de muito mais amor. E ele ainda falou lá, porque esse vídeo nós cortamos, que ele tem quase 8 minutos. Ele falou, faz 2 anos e meio que eu não vejo meu pai e minha mãe. Eu amo eles demais. E não tem como eu vê-los porque eles não me aceitam. Ele falou isso lá. Esse era uma das coisas que ele tinha de queixa da vida. Porque simplesmente o pai expulsou de casa. E será que dentro da nossa família, no nosso lar, não tem alguém que está com esse tipo de opção? Não teve coragem de falar para nós, porque nós não demos a ele a chance de falar? E quando nós soubermos, o que nós faremos? Jogaremos fora? Desprezaremos um filho porque ele escolheu uma opção de vida que a sociedade reprime? Será que nós não estamos falhando? Então, gente, é isso. Definição de filhos filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. E está quase chegando ao final da palestra, já são quase 8 horas da noite. E agora eu vou pedir para a nossa amiga Lurdinha colocar uma música de fundo aí, que eu vou representar esse problema de pais e filhos, e principalmente pais quando chegam na velhice, que precisa muito dos filhos. E hoje em dia, muitos filhos não têm mais paciência com os pais e preferem até colocar os pais em um asilo. Às vezes até porque ele lá ficará muito mais tratado, terá muito mais assistência, tudo bem, certo? Mas muitos filhos nem vão lá visitar. Eles ficam abandonados. Então, eu vou ler uma carta em nome do seu pai e em nome de sua mãe.
Por favor, Lourdinha, coloca a música. Carta em nome do seu pai e em nome de sua mãe. Meu amado filho, minha amada filha, no dia em que esse teu velho não for mais o mesmo, tenha paciência, compreende-me. Quando derramar comida sobre minha camisa e me esquecer como atar os meus sapatos, tem paciência comigo e lembre-se das horas que passei a ensinar-te e a fazer as mesmas coisas. E quando conversares comigo e repetir as mesmas histórias que já sabem quando terminam, não me interrompa, escuta-me. Quando eras criança, para que dormisses, tive que te contar milhares de vezes a mesma história, até que você fechasse os olhinhos. Quando estivermos reunidos e se querer fazer minhas necessidades, não fiques com vergonha de mim. Compreendes que não tenho culpa disso, pois já não posso controlar. Pensas quantas vezes, pacientemente, eu troquei as tuas roupas, te limpei e te quis sempre limpinho e cheiroso. Não me reproves se eu não quiser tomar banho, mas tenha paciência comigo. Lembra-te dos momentos que te persegui e dos 1000 pretextos que você inventava para me convencer a não tomar banho. Quando me vires inútil, ignorante, na frente das novas tecnologias, não sabendo mexer direito no computador ou no celular, peço-te que me dê todo o tempo que for necessário e não me critiques com um sorriso sarcástico. Lembra-te que foi eu quem te ensinou tantas coisas, ensinei você a comer, vestir, a andar. Isso é resultado do meu esforço e da minha perseverança. Se em algum momento conversarmos e me esquecer do que estávamos a falar, tem paciência, não grite comigo e me ajude a lembrar. Talvez a única coisa importante para mim naquele momento seja o fato de te ver perto de mim, dando-me atenção. Se alguma vez eu não quiser comer, que você saiba insistir com carinho, assim como eu fiz tantas vezes contigo. Que também compreendas que com o tempo não terei dentes fortes e nem agilidade para engolir, e você deverá pôr a comida na minha boca. Tenha paciência comigo. E quando minhas pernas falharem por estarem tão cansadas e eu já não conseguir mais equilibrar, com ternura, dá-me tua mão para me apoiar como eu fiz quando tu começastes a caminhar com tuas perninhas tão frágeis. E se algum dia me ouvires dizer que não quero mais viver, não te aborreças comigo. Algum dia entenderás que isso não tem a ver com o teu carinho ou com quanto te amo, e compreendas que é difícil ver a vida abandonando aos poucos o meu corpo, e que é duro admitir que já não tenho mais vigor para correr ao teu lado ou para tomar-te nos meus braços como antes. Sempre quis o melhor para ti e sempre me esforcei para que o teu mundo fosse mais confortável, mais belo e mais florido. E até quando me for, terei deixado para ti outra rota em outro tempo, mas estou certo de estar sempre presente no teu pensamento. Não te sintas triste ou impotente por me veres assim. Não me olhes com cara de pena. Dá-me apenas o teu coração. Compreende-me e apoie-me como fiz quando começaste a viver. Isso me dará muita força e muita coragem. Da mesma maneira que te acompanhei no início da tua jornada, peço-te que me acompanhes para terminar a minha. Não me deixes sozinho. Trate-me com amor e com paciência, e eu te devolverei sorrisos e gratidão. Com imenso amor
que sempre tive por ti, atenciosamente, teu pai ou tua mãe. Esse texto foi lido numa missa do padre Christian Shankar, e que me chamou muito a atenção, porque ela fala muito de quando nós chegamos à velhice. Eu acho que vocês concordam com esse texto. É um apelo, não é uma conversa de jogar na cara tudo que foi feito, porque, na verdade, essa é a nossa obrigação de fazer. Mas é um pedido de paciência, é um pedido de até dedicar um pouquinho mais de amor e não abandonar quando a gente fica velho. E agora, para a gente terminar a reflexão, para nós deixarmos as pessoas falarem, porque até agora ninguém se manifestou querendo fazer alguma pergunta, então eu vou encerrar com um Pai Nosso de uma forma diferente. Pai Nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai Nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão do Espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. E mais do que falar, eu saiba ouvir, que ao invés de julgar, eu busque acolher, e não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências, em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humildade, é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmos que me tornam escravo da minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro da minha alma como parte que és da minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência e de tanto infortúnio, mas de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer, obrigado, Pai, por mais esta lição. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês e espero que a gente tenha conseguido passar uma reflexão que toque em nossos corações. E estou à disposição para perguntas, se assim o quiserem fazer.
Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu, Geraldo, pelas palavras. A gente viu aí que teve bastante amplitude na reflexão, falou de temas de família, da depressão. Falamos um pouco aí também da questão da discriminação. E são termos complicados, né? O que diz aí a questão da família, como você disse, filhos matando os pais para ter direito à herança. Avisar esses filhos que se eles matarem os pais, eles não vão ter direito à herança, né? Eles vão ser automaticamente afastados aí de toda a possibilidade dos patrimônios dos pais. E na questão que você colocou ali dos pais agredirem os filhos e poderem até ser presos, na verdade, quando há uma agressão diretamente ao filho, se for dada pelo pai, o pai é afastado do lar e a criança convive com a mãe. Se for a mãe que agredir a criança, né, até certo ponto assim de causar-lhe muito mal, a mãe que é afastada, e lembrando que o pai ou a mãe que for afastado ainda tem direito a pagar a pensão e as despesas da casa. E o que ocorre muitas vezes é o pai e a mãe contribuindo, né, para essa infelicidade da criança através da transgressão, da violência, onde a criança é afastada do lar, vai para um aparelho institucional e ali fica por 6 meses até que eles decidam, né, a justiça ali, se os pais ainda têm interesse em ficar com suas crianças, se a criança tem interesse em voltar para os pais. Não havendo esse acordo, né, abre-se o processo de a DPF, que é a ação de desconstituição do poder familiar, que dura geralmente em 2 anos, e ao final, sendo declarado que não tenha mais condições de voltar, essas crianças são postas para adoção. Algumas vezes eles colocam a criança ainda para adoção antes da DPF ser sentenciada, né? Então, quem pretende adotar aí alguém, uma criança ou adolescente, a primeira pergunta é se ele já tem uma DPF, né? Se ele já tiver essa desconstituição do poder familiar. Porque senão vocês vão gerar vínculo e depois a mãe, daqui a 2 anos, fala que se arrepende e a criança tem que voltar para a mãe. Então, quando a gente olha essa situação de família, a gente vê que, aos olhos, pelo menos, do plano espiritual, é como se fosse uma última oportunidade de um reajuste. E por isso que as famílias, às vezes, são tão problemáticas, abre aspas, fecha aspas, né? A gente, por exemplo, esse pai que põe o filho para fora, porque descobre que o filho é gay, então a gente precisava saber, além dessa falta da compreensão do amor também, qual que é essa estrutura, né? O que passa pela cabeça de um pai, qual que foi o reajuste com esse filho, o que eles vieram resgatar e qual é a dificuldade de resgatar. Porque, às vezes, a família é uma coisa muito, muito, muito individualizada, né? Às vezes, o que acontece na casa da Emília e do Carlos, eu não toleraria 5 minutos aqui na minha casa, na casa deles eles são mais tolerantes. O que acontecer na casa da Lurdinha, talvez até passa do limite aos meus olhos, como eu cuido das crianças aqui na minha casa. Então, família é extremamente complicado, é extremamente complexo, a gente está envolto aí de valores, né, de uma herança aí cultural que é difícil da gente entender. Por isso que a gente abre espaço aí, tanto para a evangelização infantil, né, como você diz ali da pergunta do Livro dos Espíritos, e também temos a oportunidade da escola de pais, para que a gente entenda que o filho que subiu no lustre não é porque ele é mal educado, às vezes ele tem um TDAH, ou o filho que subiu no lustre não é porque ele tem TDAH não, mãe, é que ele é mal educado, e ele faz o que quer e você permite ele fazer o que quer. Então, às vezes a receita de uma família não cabe na outra, né? Então são assuntos que nós devemos sempre abrir oportunidade para a escola de pais, evangelização infantil, e mais uma vez um programa como esse do Refletindo com Jesus, para que nós possamos entender o que é excesso e o que é falta, né? E a gente tentar caminhar aí no meio termo. Então é bastante esclarecedor aí que você trouxe. E é digno do nosso programa, né? De podermos refletir. É evidente que a gente não vai aqui, nem tem essa pretensão de esgotar e no final saber o que é o certo, o que é o errado, mas trazer a visão de todos os nossos colegas aqui para que a gente entenda
porque é um pouquinho da família do Paulo, a família do Rogerinho, do Marcos com Tiara, e assim por diante. Eu acabei de falar, né? Minha filha veio com 9, e a Ivani dando aula para ela, agora veio com 5,5. A Ivani não vai lá reclamar na escola pro diretor que a filha dela veio com nota ruim, porque ela já sabe o que é, e já sabe onde errou, né? Mas a Lourdinha ali, que a filha dela tá lá, não, eu quero saber por que a minha filha foi ruim. Dá vontade de falar, mãe, pai, você não conhece sua filha. Você não sabe como é o seu filho. Você tem que vir aqui na escola perguntar por que o seu filho foi mal. Onde está você o dia inteiro que não viu isso? Será que você estava trabalhando, você não pode voltar e falar para o filho, dá o caderno aqui que eu vou revisar a sua aula de hoje? Me lê esse texto que eu quero revisar a sua leitura, como andas. É o que o nosso colega trouxe, né? Nós estamos delegando, ó, escola, estou te pagando 3.000, ensina a ler, ensina a pedir bênção, ensina tudo aí, porque eu não tenho tempo para isso. Fala em educação, né, Dorinha? O que você nos colabora aí com a sua vivência? Boa noite, gente. Eu adorei a reflexão, né, Tá bem baixinho, geral Dorinha. do que ele trouxe. Só chegar mais pertinho. Eu adorei a reflexão e a palestra do Geraldo. Foi, assim, bem para a gente refletir mesmo, né? E pensar que a base de tudo é a família e o amor, né? Então, a responsabilidade, tá, do pai e da mãe quando pretende ter um filho. Então, não é, eu quero ter um filho, simplesmente porque eu quero, né? Então, antes de ter um filho, você tem que pensar, né, se é isso mesmo que você quer, a responsabilidade que você tem com esse ser que vai nascer, e você vai ser responsável, gente, para a vida toda. A gente fala assim, eu não vejo a hora de crescer. Sabe, eu não vejo... Ilusão, viu? Ilusão, porque eu já sou avó, tá? Meus filhos, a mais velha vai fazer 39, o outro 38, tá? Então, essa ilusão de que... Porque, eu não vejo a hora que cresce, né? Para com isso, porque é para a vida toda. Filho é para a vida toda, tá? Então, quem pensa em ter filho, pensa realmente, né, na responsabilidade que vai ter para o resto da vida, sabe? É a minha opinião, entendeu? E foi o que eu falei para os meus filhos, né? Você quer ter filho? Pensa bem se é isso que você quer. Porque depois que tiver o filho, aí não adianta mais não, sabe? Não dá para devolver, não dá para deixar lá, para deixar aqui, porque a responsabilidade vai ser para o resto da vida. E depois vamos prestar conta lá, né? Então, tem que pensar muito bem, gente. É a minha opinião e muito obrigado, Geraldo. Gostei muito da sua explanação. Obrigada. Obrigado. Como vó, agora também você vê praticamente 3 gerações, né, Dorinha? Uma geração ali na qual você foi criada, instruída, dentro dos valores e cultura. Aí tem a que você ensinou seus filhos, né? Que você falou que agora vai fazer 39 anos. E você está vendo os lindos dos seus netos chegando aí quase aos 10 anos. Neto, né? Mudou muito, olhando assim para o que foi a sua geração, que é a geração das suas filhas, e olhando para os seus netos. Você acha que a coisa está saindo do controle? Como que você vê isso, Dorinha? Você consegue visualizar isso no dia a dia? Não, eu sinto assim, sabe? Mudança tem, né? Porque no meu tempo era uma coisa. Depois, meus filhos, é outra geração, é outra coisa. E os netos agora é totalmente diferente, entendeu? Tem mudança sim, né? De uma geração para outra, entendeu? Mas é o que eu falei, né? Tem que... A responsabilidade dos pais, sabe? É indispensável, né? Obrigado. Então, Paulo Rosa, eu estava imaginando, né? Acho que antigamente os pais exigiam muito mais a questão do respeito acima de qualquer coisa.
E pelo que eu andei vendo nas escolas de pais, aí conversando até com os dirigentes de escola de pais, dos trabalhos que eles fazem, eu vejo que os pais hoje em dia eles querem muito mais o amor e a aceitação dos filhos, né? E aí a dona Ivani já falou, amor é escolha. Eu falei para minha filha esses dias, falei, ó, você vai fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Nós estabelecemos algumas regras, você participou, você achou que era pertinente você fazer isso, a outra fazer aquilo, um recolher o lixinho do banheiro, a outra vai lavar a louça, o outro vai trocar a água do cachorro, vai lavar o quintal. Então, militarismo e direito, né? Nós estipulamos o que deveríamos ser feito. Agora eu vou fazer você cumprir sua parte. E não adianta ficar com birra, não, porque amor é escolha. Você pode escolher depois quem que você quer amar na vida, mas a mim você vai respeitar. Então, acho que a gente está perdendo um pouco essa coisa, se eu cobrar demais, ela vai deixar de me amar. Se eu cobrar demais, eu vou deixar de ser um pai legal. E aí eu estou abrindo mão do respeito em busca do amor. Como é que você vê, Paulo? Obrigado aí, Geraldo, pelas informações sobre os aspectos da família que nos envolvem. São muitos os aspectos, né? Sim. Então, isso aí, Marcos, é bem interessante. Na minha época de criança, quando eu brincava na rua lá, eram estabelecidos horários. E aí, se não voltava no horário, tinha que voltar no horário. Aí, quando eu comecei a ficar aí com uns 14 anos, assim, né? Aquela época que tinha muito bailinho. Aí tinha uns amigos meus, né? Que eles pintavam o cabelo de amarelo. Lembra quando descoloria o cabelo? Aí, quando eles iam me chamar lá em casa, meu pai... Ih, já vem esses cabelos amarelos te chamar, né? Aí saía. Ele deixava naquela restrição. E, 10 horas aqui em casa. Nossa, eu saía preocupado. Porque quando dava 9h30, 15 para as 10, já tinha que voltar para casa. E era um respeito, né, que a gente tinha pelos nossos pais. E agora, a gente observa no âmbito familiar, nos dias de hoje, muitas crianças mandando nos pais, né? E, às vezes, os pais, para não contrariar, às vezes acabam deixando correr e quando vai ver, lá na frente já é meio tarde para isso, porque aí já se perdeu todo o respeito pelos pais, né? Então, a disciplina, ela não quer dizer que você tem que ser uma coisa rígida, né? Uma disciplina militar, mas isso tem que existir. O filho tem que saber os limites que ele deve ter dentro de um lar, dentro do aspecto da escola, na convivência com as outras pessoas. Então, isso é bem interessante. E dentro de muitos aspectos, Geraldo, que você colocou, o tempo, né? O tempo é uma bênção nas nossas vidas, né? Porque a gente depende muito dele. E é uma reflexão bastante interessante sobre o tempo. Porque se a gente não souber empregá-lo da melhor forma, às vezes a gente se arrepende depois, né? Lá na frente. E o aspecto, assim, familiar, né, da gente se reunir com os familiares na mesa, para se alimentar, para conversar, isso é um aspecto importantíssimo, eu acredito, no âmbito familiar que você trouxe. E você vê nessa história que você colocou aí, o filho chega até a pagar para o próprio pai para poder ter um minutinho de atenção para ele, né? Então, isso é um aspecto muito profundo e bem importante para a gente refletir no tempo que nos é ofertado, o que a gente está fazendo com ele, né? Agora, também, dentro do aspecto desse rapaz aí, né, que foi expulso de casa aos 18 anos porque ele era gay, nossa, isso é bem interessante, sabe? Porque isso me chama tanta atenção, a questão do preconceito,
que nós publicamos, né, Lourdinha, uma pré-eleição justamente falando sobre o preconceito, o que envolve todo o aspecto do preconceito na sociedade, na questão, né, que você colocou aí do homossexualismo, o que está por detrás dessa situação. Então, foi exatamente uma reflexão bem ampla que você trouxe no âmbito familiar da gente, para que a gente possa tentar digerir tudo isso ao longo da semana, repensar alguns aspectos, às vezes, que a gente está meio, de repente, não havia pensado sobre esse assunto. Então, achei bastante interessante, Geraldo, tudo isso que você trouxe. Muito obrigado, que Jesus te ilumine, olha, sempre, viu? Nos bastidores, a gente quase se pegou uma vez, né, Lu? Discutindo aí qual que seria o papel da mulher hoje em dia. Maternidade versus carreira e outras polêmicas assim, né? E a gente acaba não conseguindo nunca esgotar o tema, né? Se a gente discutisse isso há 10 anos atrás e hoje em dia, seria da mesma forma. Maricelma, e aí, qual é o papel da mulher? Ela tem a opção de escolher a carreira ou a maternidade, ou dá para conciliar as duas coisas, como o Geraldo estava falando ali, né? Bom, dá para conciliar. Com certeza dá para conciliar. A duras penas, com certeza. Mas dá para conciliar. Só que sem se descuidar da parte mais importante, né? Como disse a nossa companheira aí, a partir do momento que se escolhe botar uma criança no mundo, sabe que os pais terão deveres. Como nos explica bem lá no livro dos Espíritos, como o Geraldo, muito bem ele colocou, né? Então, dentro desse aspecto, eu quero parabenizar o Geraldo por falar sobre um assunto tão profundo, né, com várias ramificações, e a gente vai ter assunto aí para refletir a semana. E o papel da mulher com o trabalho, com a casa, é claro que é complicado e tem que se achar um tempinho, como o próprio Geraldo disse, para conversar, para contar uma história, mas a prática sempre é diferente. O que nós vemos hoje é uma geração que tem filhos apenas por ter filho. Eu quero, como disse a nossa colega, eu quero, mas não vê o outro lado. Então, as crianças crescem, ao invés de atenção, de amor, de carinho, se dá o celular. E deixa ali, para não chorar, para não fazer birra. E a gente está criando uma geração de viciados, que a gente não sabe o que vai dar, só vai saber lá na frente. Porque tudo é celular, a criança não conversa mais com o irmão, não conversa com o primo, porque é só o celular. E eu tenho uma coisa que eu sempre digo nas minhas preleções, quando se trata de família, que eu digo assim, independente do pouco tempo que você tenha, dê atenção aos seus filhos. Porque se você não der essa atenção para os seus filhos, vem a criminalidade e adota ele. Porque a criminalidade vai dar para aquele adolescente aquilo que você não dá. E uma vez eu conversei com um rapaz que tinha acabado de sair da FEBEM, da Fundação Casa hoje, né? Um rapaz muito bem vestido, muito eloquente, falando muito bem. E ele disse assim, olha, eu saí da FEBEM tem um mês. E minha mãe é professora, nunca me faltou nada. Eu sempre tive tudo. Mas a minha mãe não tinha tempo para mim. Então, eu andei com algumas más companhias, cometi um delito e fui para lá. Mas ele falou assim, eu não tenho nada para falar mal da FEBEM. Eu tenho que agradecer. Porque lá eles me mostraram a dar valor à minha mãe. Porque se minha mãe não tinha tempo para mim, é porque ela estava trabalhando para me dar uma boa vida, e eu não compreendi isso. Então, ele já saiu de lá com alguma coisa de útil. Ele estava reconhecendo que ele caiu num ato delinquente, porque ele se sentia sozinho,
Mas ele nunca pensou que a mãe dele estava trabalhando para poder dar aquela vida boa que ele tinha, que ele tinha tudo, nunca faltou nada a ele. Então, eu sempre digo isso, né? Adotem seus filhos, dê amor, dê carinho, dê atenção, leia histórias, porque as crianças crescem. Quando você olhar, eles já são adultos. E aí não tem como consertar mais algumas coisas que foram deixadas de ser vividas. Isso acaba gerando um adulto com problema emocional, um adulto muitas vezes sem força para enfrentar as dificuldades que acontecem no dia a dia. Se criam seres que não têm vontade própria, eles não sabem o que eles querem da vida, eles são seres confusos. Então, quando a gente fala que afeta psicologicamente uma geração, e é verdade. Então, a gente vê uma geração botando filhos no mundo e não querem saber, eu tenho filho, tem 2, 3 filhos, mas não quer saber da parte mais importante, que é a parte da educação, que é aquilo que cabe aos pais fazer. Não é que se ele gosta ou não, eles têm que fazer isso. Aí também entra outro caso. Essa geração que cresceu onde o pai e a mãe não deu amor, não deu carinho por vários motivos, ele também não sabe como fazer com seus filhos. Então, família, como você mesmo disse, é uma coisa muito particular e individual nesse coletivo, né, dentro do lar. E então, a mulher, não só a mulher, como o homem, hoje a gente não pode separar as duas coisas, tem o mesmo dever, que é de olhar com os olhos, de ver e ouvidos de ouvir aquilo que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes e mesmo depois de adultos. Porque se você não tem como parar para ouvir o que está acontecendo com o seu filho, não vai ser a sociedade que vai fazer, não é a escola, não é o vizinho, não será a sociedade. Essa é uma obrigação nossa, individual. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E a gente observa como que eles agem na vida com a educação que eles tiveram. Às vezes não faltou nada, não faltou amor, não faltou carinho. Mas chega uma etapa que também eles não querem saber de ouvir o que os pais têm para dizer, eles não querem ficar com os pais quando os pais precisam. E não faltou nada. Não faltou amor, não faltou carinho, não faltou atenção, mas eles também não se predispõem a estar junto com os pais. Aí, eles vão dar atenção ou vai sentir essa falta quando os pais faltam. Meu pai não está mais aqui, minha mãe não está mais aqui. Aí vai valorizar aquilo que aconteceu com esse jovem que foi parar na Fundação Casa. Vai entender que os valores, as pessoas só vão entender quando elas perdem, quando a vida vem em chacoalha. Então, essa questão de dizer, olha, é só a mulher que vai ver, é só o homem, não, é o conjunto. Os filhos que ouvem os pais que ouvem os filhos, eu acho que é só essa questão de demonstrar o bom exemplo. Se não tem um exemplo, não teve de ninguém, dificilmente eles vão saber como fazem. Mas sempre há um começo, né, de como saber. E é isso mesmo que eu falo, né, adotem os seus filhos para que outros mal intencionados não façam isso no nosso lugar. Porque a sociedade, ela não perdoa. E a criminalidade também não. Aí depois que um filho se esvai nesse caminho para reconduzir ele pelo caminho do bem, é muito difícil. A gente vê isso hoje dentro no caso, ou um aluno, ou um sobrinho, ou um vizinho, e é muito claro isso. Tem outro exemplo bem interessante, que nós somos de uma geração abençoada, eu sempre falo isso, a gente pedia as bênçãos para os pais, para os avós, mas eu lembro já no meu alto da minha adolescência, tinha um vizinho, ela teve vários filhos, só que ela trabalhava, e ela era sozinha, ela era mãe solteira e ela tinha vários filhos, e naquela época ela não era bem vista. E o filho dela, caçula, cresceu sozinho. Ele nem gatinhava, ele ficava abandonado sozinho dentro de casa. Eu me lembro de ver aquele menino andando pelo quintal, naquela época não tinha esse negócio de conselho tutelar, de denunciar a mãe por maus tratos, não tinha. E esse menino, ele foi crescendo. A gente via ele peladinho naquele frio, andando no quintal, indo para a rua, passando fome, sabe qual as necessidades que esse menino passava. Ele cresceu sem noção nenhuma, o que é um pai?
o que é uma mãe, o que é uma família, o que é ter um banhinho, uma roupa limpa. Ele cresceu sem esses valores, sem essa noção. Ele se tornou um adolescente problemático, caiu no alcoolismo, e às vezes eu até falo para o marido, tá vendo a situação dele? Cai na rua, bebe, tá caído lá, sujo. Eu falei assim, ele cresceu sozinho, ele não teve quem seguir, ele não teve orientação nenhuma. Esse daí, realmente, ele teve uma vida muito difícil. E aí a gente sabe, tem um lado espiritual, tem tudo aquilo, mas olhando só para aquilo que a gente consegue ver, ele não teve nem valores, não aprendeu e não sabe o que é isso até hoje. Quem é que ajuda essas pessoas, né? Se não tem a família para ajudar. Às vezes um lá socorrer, outro, mas uma criança que cresceu sozinha. E eu tenho, toda vez que olho para ele, eu lembro dele. Não podia dar outra coisa. Uma criança que foi abandonada à própria sorte. Ele é o exemplo daquilo que não acontece hoje. Hoje se denuncia. Aí vem lá o conselho tutelar, leva para uma instituição. Ele não teve essa sorte ou esse azar, digamos assim. Ele não teve ajuda nenhuma. O resultado é esse. Então, família é a célula máter da sociedade. E é por isso mesmo, Geraldo, que a gente vê tanto desatino hoje, filho matando pai por causa de herança, ou por causa de dinheiro, nunca está satisfeito, ou é pai matando filho em plena infância, porque falta aquilo que a gente sempre diz, amor. Se dá amor, cedo ou tarde a semente acaba brotando, senão a gente não sabe o que será do mundo se a gente não consertar essas famílias. Porque eu estou dizendo esse exemplo, mas tem tantos outros aí de família em total desajuste. E não tem o que ser feito. Obrigado, Mari. Alguém quer colocar alguma coisa? Já estamos caminhando aí para o nosso encerramento. Depois eu vou perguntar para vocês quando a gente vai falar aqui sobre o papel dos pais versus o encontro ao plano reencarnatório. Que a Mari falou que o rapaz cresceu um alcoólatra, cresceu perdido. Será esse o plano reencarnatório dele ou faltou a intervenção dos pais? Ou até quanto a intervenção dos pais podem alterar o plano reencarnatório daquele filho? Olha quantos questionamentos aí nós temos, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Marcos. Pois não. Tá me ouvindo? Sim. Eu gostaria de ouvir o casal aí, o Carlos Eduardo e a esposa. O que eles têm a falar dessa palestra. É bom ouvi-los porque eles têm filhos pequenos, me parece, então... Gostaria de ouvir vocês, cresceram sim. Já, tão enormes. Cresceram, mas ainda são filhos, né, então? A Duda já deve estar viajando agora com as amigas já, lá para a Alemanha, né? Estamos sem áudio. Não. Ainda está sem áudio. A Emília que deve estar sabotando, Carlos, porque quarta-feira ela falou bastante na nossa aula. Tá. Enquanto eles estão tentando resolver o áudio ali, vamos fazer um compartilhamento para vocês. Oi. Voltou, Carlos? Voltou aí, Marcos? Voltou. Sim, estamos ouvindo. Vai lá. Bom, Geraldo, muito obrigado por toda essa explanação, para a gente refletir bastante na semana e na vida, né? Como diz a Dorinha, e é verdade, quando a gente tem filho é para a vida toda. Aqui em casa a gente, na graça de Deus, sempre teve muitos bons exemplos. Eu acho que isso ajuda bastante, quando a gente tem bons exemplos em casa. Então, tudo isso faz uma consequência. Então, não tem como a gente olhar para os nossos filhos de uma maneira diferente
porque nossos pais olharam para a gente de formas diferentes também, e com amor, e tudo aquilo que foi feito, a gente hoje reconhece e a gente pratica com os nossos filhos também. Então, eu sinto que a sociedade ela está muito doente. A sociedade ela está doente e materialista. Está pondo sempre o material na frente de tudo. Isso não é de hoje, é de algum tempo. Eu percebo muito isso. Então, aqui as regras são diferentes do que as regras nossas, como filhos, né? Porque as coisas mudaram e a gente também tem que mudar. A mudança é natural. Não podemos também fazer o que os nossos pais, o que os nossos avós faziam, porque estamos em outras épocas e assim a gente tem que se adequar e fazer da melhor maneira, não sendo permissivo, porque a gente nunca pode ser permissivo com coisas erradas. Mas a gente pode conversar de maneira diferente, dialogar. Nós temos uma internet que invadiu nossas vidas, e essa internet, com certeza, ela fez com que tudo isso mudasse. Nossa vida mudou a partir daí, né? Então, nossos pais e nós brincávamos na rua, a gente tinha os nossos deveres, mas a gente não tinha a internet para interferir na vida da gente. Mas, como tudo, é um caminho que a gente escolhe o bem e um caminho que a gente escolhe o mal. Então, a gente pode usar como hoje a gente está refletindo e falando sobre um assunto importante, graças à internet. Mas, muitas vezes, ela está sendo usada de maneiras erradas. Então, é isso. Eu acredito, assim, que a sociedade como um todo está doente. E muitas vezes a gente se sente um pouco na contramão, porque a maioria que está em volta não está agindo da mesma maneira. Então, é uma conversa dupla, né? Porque você tem que explicar o que está acontecendo lá fora e por que você faz isso aqui dentro. A educação aqui dentro tem que ser desse jeito, se todo mundo lá fora está fazendo diferente. Então, com certeza, a gente tem um papel muito importante e muito mais difícil do que nossos pais, nesse ponto. Porque nossos pais, eles faziam aquilo que os pais deles ensinavam. E nós já temos que mudar, fazer de uma maneira diferente, que a gente traga o nosso filho com amor, com todas as responsabilidades que ele tem que ter, para ele chegar num caminho do bem, chegar e resolver a vida dele da melhor maneira, sem se perder, né? Para a gente não ser cobrado também. Eu acredito que a cobrança vem. A gente até brinca aqui, eu falo, olha, lá na minha nota fiscal não quero saber que está sendo cobrado isso de mim. Então, eu vou fazer direitinho agora. Então, é isso, Geraldo. A gente, graças a Deus, é o que eu falei desde o início, a gente sempre teve muitos bons exemplos. Então, fica fácil assim também, né? Temos uma vida, graças a Deus, abençoada. A gente só tem a agradecer. Obrigado, Emília. Só para a gente não estender muito do horário. Gente, queria agradecer e propor para vocês assim, já que nós temos a nossa parceria aqui de convidados que vêm aqui, às vezes por livre e espontânea pressão, né, Lu? A gente convida, outros se oferecem para conversar aqui com a gente. A gente já tinha essa ideia já há bastante tempo, mas aí nós fomos se perdendo aí nos programas e vai atrás de expositores e tal. E aí a gente resolveu retomar, né, Lu, essa ideia. Todo domingo vem sempre um colega aqui diferente falar com a gente. Mas a figura de Marcos Paulo e de Lourdinha não muda. É sempre eles aqui no domingo. Então, por que também não mudar a figura de Marcos Paulo e de Lourdinha? Né? Já que nós vivemos aí dentro da nossa democracia. Então, domingo que vem, por exemplo, vai ser o Paulo Roça, que vai apresentar o programa. E aí o Paulo vai perguntar como é que é, do seu jeito. Né? Nós somos seres críticos, você deve ter falado, poxa, o Marcos faz isso, eu não concordo. Se fosse eu teria feito diferente. Então, Paulo Roça, terás a oportunidade domingo que vem, abrir o programa, conversar, chamar as pessoas para bater papo, e não ser o Marcos Paulo, mas ser o Paulo Roça. Né? Na maneira que você vai... E aí você vai ter que aguentar a Lourdinha aqui, mandando mensagem, olha o horário, olha o tempo.
que não sei o quê, né? Mas você sobrevive. A Lourdinha não é tão assim, né, Lu? Tão dura. E aí, no próximo domingo, o Paulo Roja vai escolher quem ele vai substituir para o próximo domingo, e assim sucessivamente. Mas eu não abandonarei o programa, estarei aqui como assistente, participando, a Lourdinha ali também participando. E eu acho que dessa forma a gente vai, não digo descaracterizar o programa, mas trazer o rosto de vocês, né? Porque eu acho que esse programa aqui, ele tem que ter o rosto de cada um, expondo, apresentando, trazendo aí uma forma bem bacana, né? Para que todos possam participar. Porque eu vejo, né? A gente conversa bastante com a Ludinha, às vezes a Vera Porto, a Laudete participa de reuniões comigo, o Carlos, a Emília, e eu sempre falo, gente, nós temos que fazer as coisas de maneira diferente, né? E não dá para a gente fazer as coisas diferentes chamando as mesmas pessoas para fazer as mesmas coisas. Então, se a gente pensa fazer um centro espírita diferente, e eu penso, principalmente hoje, né, que esse programa do Departamento da Infância e Juventude, de trazer inovações, né, de trazer questões diferenciadas para o nosso departamento e, quiçá, um dia para a Casa Espírita. Então, quando eu convidei a Emília lá para trabalhar com a gente, ela e o Carlos, a primeira coisa que ela falou, eu não tenho escola, eu não tenho cursos espíritas e tal. E aí a gente para e pergunta, precisa de ter curso espírita para tratar as pessoas, às vezes, com educação, de trazer uma reflexão, de poder acolher? Até que ponto esses cursos interferem, né, na formação? Porque tem muita gente que tem um monte de cursos aí, pós-graduação, PhD, na doutrina espírita, e se afastaram do nosso trabalho, né? Então, desde aquele evento lá da nossa conversa, a Emília terminou o curso básico de Escola de Aprendiz, terminou o curso básico do Espiritismo, e quarta-feira que vem já está indo para a aula número 10 da Escola de Aprendiz do Evangelho, e indo muito bem, né? Diga-se por sinal. Fazendo todas as atividades ali do estudo individual, das questões, não tem nenhuma falta, 100% de presença. Então, às vezes, a gente dá oportunidade para as pessoas se aproximarem, e os cursos vêm depois, a formação vem depois, né? Então, dentro dessa coisa de fazer diferente, de uma participação de todos vocês, domingo, Paulo Roça, a casa será sua, a chave estará na sua mão, e você conduz e já vai pensando quem será o seu substituto, né? Porque eu acho que vai ser bem assim, sucessório. O Paulo vai escolher o substituto, depois o substituto dele escolhe o próximo, depois o próximo escolhe o próximo, e aí a gente vai girando aqui para que todos tenham essa sensação de que realmente esse programa é nosso, né? Que esse programa não é do Marcos, não é da Lourdinha, não, o programa é nosso. E por que que é nosso? Porque eu vou lá e falo, eu apresento, eu dou a minha contribuição numa reflexão. Então é nosso, nós temos que sentir que o programa é nosso, até um dia a gente conscientizar de que o Departamento da Infância e Juventude também é nosso, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode dar os nossos pitacos, onde a gente pode dar as nossas questões de melhoria, e quiçá um dia a casa também tenha esse comprometimento aberto, né, de todo mundo aí de conversar, de todo mundo poder falar, e ninguém se sentir melindrado, né, de que, olha, eu fui falar isso, o Marcos não gostou, a Lourdinha já olhou de cara feia, e eu já não consigo mais participar do programa. Né? Compromisso Marcos, aceito, você viu? Paulo? Dá licença. Marcos, você viu que tem 14 pessoas, esses 14 são fixos, hein? Ah, Lu, é que hoje é dia dos pais, dia das mães também, né? A gente, então, mas hoje, ó, estamos em 14, mas esses 14 estão sempre, são os fixos. É isso que eu quero dizer. Ela ocupada hoje aí, mas ela também participa bastante com a gente. Então, né? Mas a maioria tá tudo aqui, ó, os 14. Tudo certo, Paulo Rossi, para domingo? Tudo. Eu quero agradecer pelo convite, pela lembrança e, desde já, peço as vibrações de vocês para que a gente possa fazer um bom trabalho. Será feito, com certeza. Todos somos capazes, né, para tirar isso daí. Tudo bem, então? Maricelma, meu anjo, você encerra para a gente, Mari? E se prepara, que o Paulo Rossi está falando para você aí, acho que isso vai ser depois dele, hein? Deixa eu só fazer uma pergunta para o Paulo. Ó, Paulo, perguntaram para você antes ou foi por livre e espontânea pressão, hein? Eu vou falar a pergunta para você que eu falo para todo mundo. Você quer conversar com a chefia, Maricelma? Você está questionando a chefia?
Porque a chefia que encosta aqui fala, a gente só transmite o recado. Eu já fiquei até com um pouco de receio aqui, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, pegaram o Paulo de surpresa lá, já pensou? Eu quero saber se ele está tremendo lá, porque... Todos somos capazes. Mari, você sabe que até a nossa amiga ali, ela falou assim, né? A Maria ali, né? Falou, vamos fazer a apresentação, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E chegou aqui, fez um trabalho lindo e maravilhoso com todo mundo, né? Então é isso que eu estou falando, da gente sair um pouquinho dessa zona de conforto e assumir um papel que todos nós temos essa capacidade. E eu vou avisar a chefia que você andou questionando, viu, Maricela? Agora eu estou com medo, então vou encerrar, então. Então tá bom. Vamos tirar no palitinho, então, viu? Então, aproveitando esse momento de descontração, essa oportunidade abençoada desse programa, do Refletindo com Jesus, tão esclarecedor. Pedimos às equipes espirituais responsáveis por este trabalho que possa iluminar e fortalecer e abençoar o nosso companheiro Geraldo, que tão bondosamente nos trouxe palavras de reflexão profundas, onde ele teve todo o cuidado, todo o carinho de nos trazer tantas informações. E vamos assim, nesse grande elo de amor, num grande pensamento de paz, pedindo que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um de nós, nos amparando, nos fortalecendo, nos equilibrando, para que possamos ter uma boa semana, para que a gente possa, através desta semana, termos equilíbrio e saúde. Agradecemos a todos os nossos mentores, amigos, que nos auxiliam nos trabalhos de auxílio fraterno, que nos é proporcionado a realizar. Vamos saudando a nosso Mestre Jesus, esse irmão, amigo e mestre, que através de todos os seus exemplos, ainda vivos, possa iluminar os nossos caminhos, possa nos auxiliar dentro das nossas famílias, a nossa Mãe Maria de Nazaré, que nesse momento nos envolve, nos abraça com todo o seu carinho, com todo o seu amor, que sempre nos auxilia. E nesse grande elo de amor, nesse abraço maternal da nossa mãe, que essa energia possa envolver a todas as mães. E nesse grande elo, saudamos a Deus, nosso Pai Criador, encerrando esse trabalho abençoado. E assim, Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Obrigado, viu, Geraldo, pela explanação. E volte sempre. Quando tiver sentido aí, tocado ao coração, que seja bem-vindo aí, um bom retorno para vocês. E os demais aí, Marcos Concharo, né, Lourdes, estamos aguardando aí a presença de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Excelente semana para todos. Até mais. Obrigada, Geraldo. Boa noite, gente. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos. Fica mais 5 minutinhos, Paulo, para a gente conversar. Se a Maricela já falou que eu te assustei aí, que você não vai dormir. Obrigado, Geraldo. Muito boa a sua palestra. Eu agradeço a oportunidade.